Fala galera! Imagine que você é o dono, a dona de uma distribuidora de filmes e para promover o seu próximo lançamento de terror, você tem a ideia genial de criar um concurso cultural onde as pessoas precisam adivinhar o peso de um cérebro humano. Parece absurdo, mas aconteceu de verdade. Essa foi a estratégia de marketing utilizada na Inglaterra para divulgar o sanguinolento Nightmares in a Damaged Brain. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Video Nasties Revival. Assim como vários longas-metragens de horror de baixo orçamento realizados na década de 1980, Nightmares in a Damaged Brain foi lançado e relançado com títulos diferentes. Nos Estados Unidos, seu país de origem, foi exibido nos cinemas em 1981 como Nightmare. Anos mais tarde, na ocasião do lançamento em VHS, os produtores preocupados, achando que a fita poderia ser confundida com A Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, resolveram rebatizar o filme com o nome sugestivo de Blood Splash, usando essa capinha de gosto duvidoso que vocês estão vendo aí. A trama acompanha o despirocado George, internado há muitos anos em um manicômio por conta de um violento trauma de infância. Depois de passar por um tratamento com drogas experimentais, ele é libertado por seu médico. Solto, o cara não pensa duas vezes, trata logo de fazer uma visitinha à Rua 42 em Nova York. Hoje, uma área respeitável, cheia de pontos turísticos, mas que naquele início dos anos 80 era dominado pela putaria, com muitos cinemas pornôs, sex shops e peep shows. Depois de muito passear, vaguear por essa zona, o George pira o cabeção, começa a espumar, tem uma série de convulsões e decide viajar para a Flórida no intuito de aterrorizar uma mãe solteira e seus 3 filhos. A obra tenta criar um suspense em torno do motivo que levou o George a atormentar essa família, mas as pistas nada discretas fornecidas pela história deixam claro que ali existem laços parentais. Após chegar à Flórida, o maluco passa a stalkear a mulher e as crianças, fazendo ligações, invadindo a residência quando eles não estão, mas tudo num ritmo muito lento, nada de interessante acontece até o final, quando o George decide partir para o ataque. Só que ele não contava com a astúcia do garoto CJ, um moleque terrível que adora pregar peças de humor negro, principalmente em sua própria família. Ele faz a mãe voltar desesperada das férias, alegando que foi esfaqueado mortalmente, adora dar sustos em sua irmã mais velha usando um boneco horrível e por aí vai. Quando George invade e toca o terror dentro da casa, matando várias pessoas, é justamente o CJ que despacha o serial killer desta para melhor. Nightmares in a Damaged Brain possui poucas mortes, mas em compensação, esses trechos são extremamente sanguinolentos. Também pudera, o supervisor de efeitos visuais foi o Tom Savini, cuja fama vinha crescendo exponencialmente após o sucesso de The Burning, Chamas da Morte, aqui no Brasil, lançado naquele mesmo ano. Esse é um dos videonestes mais polêmicos. A World Video, a distribuidora do longa-metragem no Reino Unido, não satisfeita em chamar a atenção das autoridades por conta do seu inusitado concurso de adivinhação, foi além, incentivou as locadoras a alugar a fita junto com um saquinho de vômito. E aí não deu outra. Quando a lista negra dos videonestes foi publicada em 1985, Nightmares in a Damaged Brain foi um dos primeiros a constar nela. O BBFC, o órgão que regulamenta a censura dos filmes na Inglaterra, ficou bastante incomodado com o grau de violência da obra, principalmente a cena final, onde o trauma de infância, o pesadelo recorrente do George, é finalmente revelado. Quando ele era criança, depois de flagrar seus pais transando, ele não soube como processar isso e matou os dois com um machado. Uma sequência bem pesada que quase 40 anos depois ainda incomoda.
Vou ficando por aqui, obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, senta o dedo no like e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para ficar por dentro das novidades. Ficou curioso, curiosa para ver Nightmares in a Damaged Brain? Faz uma busca no YouTube que você encontra o filme completinho da Silva. Tchau e até a próxima.